Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meu irmão, minha irmã, eu sou o Padre Jefferson. Uma alegria muito grande poder refletir com você o Evangelho desta terça-feira, dia 21 de fevereiro. Nós estamos na 7ª semana do tempo comum. O Evangelho de hoje é de São Marcos, capítulo 9, versículos de 30 a 37. O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e o matarão, e ressuscitará 3 dias depois de sua morte. Mas não entendiam essas palavras e tinham medo de lhe perguntar. Em seguida, voltaram para Cafarnaum. Quando já estava em casa, Jesus perguntou-lhes: de que faláveis pelo caminho? Mas eles calaram-se, porque pelo caminho haviam discutido entre si qual deles seria o maior. Sentando-se, chamou os 12 e disse-lhes: se alguém quer ser o primeiro, seja o último de todos e o servo de todos. E tomando um menino, o colocou no meio deles, abraçou e disse-lhes: todo o que recebe um destes meninos em meu nome, a mim é que recebe. E todo o que recebe a mim, não me recebe, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, Jesus passa pela Galileia e se concentra na instrução dos discípulos, que continuam sem entender nada, vítimas do medo, o que revela quando ainda precisam, o quanto ainda precisam crescer na fé e no conhecimento da pessoa de Jesus. Porque a preocupação deles ainda relacionava-se a status e a poder. Qual de nós é o maior no reino de Deus? Então, eles precisavam aprender a lição do serviço, da entrega, da humildade. Jesus explica para eles: se alguém quer ser o primeiro, seja o último de todos e o servo de todos. Então Jesus dá uma lição, dá uma aula sobre o que é o cristianismo. Se alguém quer ser o primeiro, seja o último de todos, o servo de todos. O tempo todo Jesus estava ali e eles presenciaram isso, servindo, curando as pessoas, reintegrando as pessoas no convívio social. Então, Jesus mostrou na prática o que ele está dizendo no Evangelho. E mesmo assim, os apóstolos não entenderam a sua mensagem. Ora, às vezes nós, no seguimento ao Cristo, temos também essa preocupação. E levantamos questionamentos que não são para nós cristãos. Aquele que deseja caminhar em Cristo precisa servir como Cristo serviu. Não pode ter consigo a preocupação de querer ser o melhor ou de querer ser melhor do que os outros. Nós vivemos num mundo onde o sistema nos ensina isso, a sempre ser melhor do que o outro. Nós somos formados para isso. Então, na escola, temos que tirar as melhores notas, quem é o primeiro da sala, quem é o melhor de todos, quem é o melhor nessa matéria. O tal aluno se destacou, o outro não. Nós fomos formados a isso. No trabalho, numa entrevista de emprego, você tem que ser o melhor. Então, se aquele que chegou foi bom, você tem que ser melhor do que ele. Começando a trabalhar, você tem que se destacar sendo o melhor no meio dos outros. Então, nós somos o tempo todo, nós bebemos disso, somos como que treinados a querer ser melhor do que os outros. Isso está em nós. Mas no reino de Deus, na vida cristã, não pode ser assim. Nós não podemos, no seguimento do Cristo, querer reproduzir aquilo que o mundo diz para nós que tem que ser. Como cristãos, nós agimos diferente, então nós seguimos aquilo que o Mestre
fez. Seguimos de que forma? A partir do que ele falou e a partir do que ele ensinou, não é? Na prática do seu ministério, da sua missão. Então, para explicar de forma prática para os apóstolos o que significa o reino de Deus e o que significa ser o primeiro no reino de Deus, Jesus toma, né, um menino, coloca no meio deles, abraça-o e diz para eles: todo o que recebe um desses pequeninos em meu nome, a mim é que recebe. Que nós tenhamos a pureza das crianças, que não tem maldade, né, no seu coração, não tem esse desejo de querer, às vezes, passar o outro para trás, ser o melhor, se dar bem, às vezes se dar bem pisando nos outros, subir na vida pisando nos outros, nada disso. E na vida cristã, que nós entendamos que é necessário voltar ao primeiro amor, né, à pureza que nós tínhamos antes, para nós alcançarmos o reino de Deus. Que ao ouvirmos esta mensagem, possamos refletir o que é ser o primeiro na sociedade de hoje. Porque para ser o primeiro, a sociedade nos ensinar a maltratar, a pisar nos nossos irmãos, não é? A subir, fazendo os nossos irmãos de degraus, isso não é para nós. Isso não é atitude cristã, isso não é o que o Senhor nos ensina. Que saibamos sempre, sempre ter atitudes de humildade, de serviço, que sejamos sempre solícitos, dispostos a ajudar, porque foi isso que Jesus viveu, é isso que ele pede a cada um de nós. Deus abençoe você e o Espírito Santo te ilumine para que, ouvindo e entendendo as palavras do Santo Evangelho, você possa então colocar em prática. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.